Olá, companheiros. Meu nome é Helena Garcia. Eu faço parte do grupo de divulgadores da doutrina espírita do Centro Espírita Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Arcos. E hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre esse apóstolo do amor que foi Chico Xavier, né? Conhecido por todos nós, principalmente no meio espírita, mas referência de mediunidade no Brasil e no mundo inteiro. Primeiro a gente vai colocar um pouquinho sobre quem foi esse apóstolo do amor aqui. Considerado o maior médium psicográfico de todos os tempos, Francisco Cândido Xavier morreu no dia 30 de junho de 2002, aos 92 anos, por parada cardíaca. Ele disse aos amigos íntimos que queria partir num dia feliz. A data ficou marcada para todos os brasileiros que comemoraram a conquista do título de pentacampeão mundial de futebol, na Copa realizada no Japão. Chico Xavier nasceu em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, no dia 2 de abril de 1910. Filho de um operário e de uma lavadeira, com 5 anos, Chico e 8 irmãos ficaram órfãos de mãe. O pai se viu obrigado a entregar alguns dos filhos aos cuidados de pessoas amigas, e o pequeno ficou com a madrinha, que o maltratava. Chico ouviu por vezes a falecida mãe dizer que enviaria um anjo para a família. O pai teve uma nova esposa, que reuniu todos os irmãos e ainda teve mais 5 filhos. Chico começou a trabalhar cedo, pois precisava ajudar nas despesas da casa. E cedo veio a doença. Primeiro nos pulmões, depois nos olhos, depois a angina, que provocava dores no peito. Com 17 anos, em 8 de julho de 1927, Chico Xavier fez a primeira reunião pública de serviço mediúnico e começou a psicografar. 17 folhas de papel foram preenchidas rapidamente, tratando dos deveres do cristão. Até 1931, recebeu muitas poesias, mensagens, mas nesse ano vê pela primeira vez o Espírito Emmanuel, que seu inseparável mentor espiritual. Em 1950, Chico Xavier já havia escrito pela psicografia mais de 50 livros. Em 5 de janeiro de 1959, ele mudou-se para Uberaba, iniciando as atividades mediúnicas em reunião pública da comunidade espírita cristã. E começou também a famosa peregrinação, daqueles que iam ver o trabalho do Chico. Aos sábados ele visitava lares carentes, acompanhado por grande número de pessoas. Chico psicografou 451 livros. Os direitos autorais das obras publicadas foram cedidas a editoras espíritas e entidades ligadas à caridade. Os livros foram traduzidos para vários idiomas. A cidade de Uberaba transformou-se num polo de atração de inúmeros visitantes. Muitos tinham perdido pessoas queridas e buscavam consolo, e ele psicografou milhares de cartas para essas famílias, né? Então aqui a gente tem esse resumão, né, da historinha de Chico, que já é bem interessante, né? A gente já percebe uma pessoa humilde, cheia de dificuldades, né? E um trabalhador mesmo do Cristo. Hoje nós vamos passar um pouquinho de algumas falas de Chico, né? O Carlos Marcelli trabalhou com Chico lado a lado. E ele tinha um cuidado durante as reuniões públicas, os comentários, ele ia fazendo as anotações daquilo que Chico falava, né? Então ele coletava as palavras, as frases, alguns casos. E assim, ele publicou o Evangelho de Chico Xavier, né? E
no início do prefácio desse livro, dessa obra, perguntaram para Carlos Barcelos sobre o Chico. Ele fala que a vida de Chico é o evangelho aplicado, o ponto de referência para quantos na doutrina espírita realmente desejam servir aos propósitos de Jesus sobre a terra. Então aqui a gente já percebe por essa resposta de Carlos essa denominação, essa característica, esse ponto que a gente trabalha, que todos nós consideramos o Chico como esse apóstolo do amor, né? Depois, Carlos completa assim, uma outra pergunta. Nunca ouvimos ninguém falar de Jesus como Chico Xavier, né? Então, isso a gente também percebe toda a fala de Chico, todo o consolo que ele dava, toda a caridade, o tempo todo desses 92 anos dele, ele sempre falava, né, de Jesus Cristo, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tinha um respeito, uma consideração em falar de Jesus muito bonita, muito pura, muito de coração, né? Quando pergunta para Carlos assim, qual o maior ensino de Chico? Carlos responde assim, o da fidelidade ao Evangelho. Então, ou seja, o Chico Xavier foi um dos mais fiéis discípulos de Jesus aqui encarnado, né, ultimamente. Ele completa assim, ele sempre nos ensinou que o Espiritismo sem Jesus não cumprirá suas finalidades no progresso moral das criaturas. Para ele, é o Evangelho que nos melhorará por dentro. Então, essa reflexão de Chico aqui já é muito importante para nós, né? Muitas vezes a gente fica com essas nossas obras similares, né? A gente se envolve em romances, em mediunidade, uma série de coisas, mas a base mesmo que nós temos que nos reportar é o Evangelho do Cristo. Isso Chico já nos ensinou. Agora nós vamos passar para alguns desses trechos que a gente acabou de dizer que o Carlos registrou para nós, né? São muitos, não dá para a gente fazer todos, mas nós vamos trazer alguns aqui. Olha o que Chico falava para nós sobre a prece. A prece para o homem deve ser uma fonte de inspiração para o trabalho. Ele deve procurar na oração as forças para agir, porque, sem dúvida, a fé sem obra, no dizer de Emmanuel, não passa de uma flor artificial sobre a mesa, né? Então, ele tinha, assim, esses pontos interessantes que Emmanuel passava para ele, e aqui ele nos mostra essa questão da fé sem obra, né? E a importância da prece, né? Nas nossas vidas, nos nossos conflitos, no nosso dia a dia. Ele traz uma frase aqui também, Chico traz uma frase com relação a essa questão do tempo perdido, né? A gente está numa existência, numa encarnação para o nosso progresso espiritual, e aí ele coloca assim, a questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido, né? Então, se a gente for analisar essa frase, nós precisamos aproveitar mais o nosso tempo, né? Então, ele está nos dizendo que quando a gente passa para o lado do plano espiritual, a maioria das nossas aflições é do nosso tempo perdido. Poderia ter feito aquilo, daquela forma, ou não feito, né? Então, que a gente possa aproveitar mais o nosso tempo aqui dessa existência, né? Para não chegarmos nessa aflição. O que o Chico nos traz sobre o trabalho? Ele fala que o trabalho é remédio para muitos males do corpo e da alma. Mas para os males da alma. Mais ainda para os males da alma. Então, ou seja, quando eu trabalho, eu estou trabalhando com o corpo físico, mas eu vou estar ainda mais auxiliando os males da alma. Quem procura uma ocupação útil, seja ela de natureza que for, qualquer uma, foge às ciladas que os espíritos obsessores armam para o homem na terra, né? Olha que interessante. Então, quando nós estamos fazendo o nosso trabalho, mesmo que seja do corpo físico, nós estamos cuidando da nossa alma, do nosso espírito, nós estamos
fugindo, né, desviando dessa cilada dos obsessores, né, quando temos essas ocupações úteis. Então, a importância aí para nós do trabalho nessa nossa existência, né, no nosso dia a dia. O que Chico traz para nós com relação a essa nossa paz interior, né? Ele fala assim: creio que quando cada um de nós estiver cumprindo os deveres que nos competem perante Deus e diante da vida, à frente dos outros e ante a própria consciência, alcançaremos a paz duradoura. Né? Então ele está querendo nos dizer aqui essa questão mesmo do dever cumprido, né? O que nos dá a paz de consciência, né? Bom, ele fala aqui sobre a transição, né? Esse momento que nós estamos passando aí. Se eu pudesse, se eu dispusesse de autoridade, rogaria aos homens que estão arquitetando a construção do terceiro milênio que colocasse no portal da nova era os inovitáveis palavras do nosso Senhor Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, olha como que Chico valorizava essa frase de Jesus. Para ele é a frase mais importante, né? Então, se fosse para a gente coroar essa fase de transição, essa mudança do planeta aí, a gente deveria gravar essa frase em todos os portais, né? Da nossa vida, na nossa consciência, no nosso pensamento, e realmente refletir isso o tempo todo. O que Chico nos traz sobre o ódio? Ele fala que o sentimento de ódio é um processo de auto-obsessão. Então, quando eu tenho ódio no meu coração, eu mesma estou me obsediando, né? Existe uma fala de Chico muito interessante quando ele utiliza que ele é um cisco, né? Tem gente que falava Chico, ele fala, não, eu sou só um cisquinho, né? Um grãozinho de areia. E aí, essa frase dele é mais ou menos assim: as pessoas dizem, por bondade delas, que eu sou isto ou aquilo, mas eu sempre soube que eu sou um cisco. É esta consciência de minha própria pequenez que tem me conservado de pé, para não dizer de rastros. Então aqui a gente já percebe a questão até da humildade dele, né? De servir, mas de sentir humilde, de sentir que ele é apenas um cisquinho, né? Nesse universo todo de Deus. Sobre a mediunidade dele, né? A gente sabe dessa mediunidade fantástica que ele tinha, várias, né? De vários tipos, características. Ele fala aqui: mediunidade é assim, aprimoramento constante, luta sem tréguas contra o personalismo, exercício de humildade, estudo e devotamento ao próximo. Infelizmente, muitos médios acham que mediunidade é só contato com os espíritos, né? Então, aqui ele nos reflete que a mediunidade ela é um exercício da humildade, é um trabalho de muita dedicação ao próximo, né? E não é só essa questão da gente ter contato com os espíritos. Outro ponto que Chico traz para nós a respeito da humildade, ele fala assim: até hoje tenho lutado para ser melhor médium. Sinto que a mensagem dos espíritos é muito superior ao que tenho conseguido, na minha condição de médium falho, registrar. É uma pena. Desde que comecei a ouvir Augusto dos Anjos, Castro Alves, Antero de Quental, eu me convenci que, infelizmente, não estaria à altura de lhe servir de intérprete ao pensamento. Afinal, quem era eu, senão um pobre rapaz, sem nenhuma cultura, regando uma plantação de alhos, né? Então, olha para você ver como que ele é simples e ele fala que ele não estava à altura daqueles espíritos que queriam comunicar com ele. Então, ele tinha, principalmente no início, ele, pelo o estudo que ele teve, a preparação, né, a alfabetização dele, ele achava que ele não iria conseguir transmitir a mensagem. Mas, pela mediunidade, o esforço, a gente sabe que ele conseguiu, né? Ele passava as mensagens na íntegra.
Fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria muito mais triste se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível, né? Então, muitas das vezes a gente fica aí nessa questão de vítima e aquilo não está nos colocando. É melhor que a gente seja ofendido do que nós sermos o ofensor, aquele que está agredindo, que está ofendendo, que está magoando, né? Bom, existe... Chico dá um alerta para nós que somos espíritas aqui, nesse evangelho dele. Ele fala assim: o espírita deveria ser mais preocupado com a sua própria necessidade de iluminação, né? Muitas das vezes nós, na condição de espírito, nós nos preocupamos muito com o conhecimento, com o intelecto, com aprender, com estudar as obras e tudo mais, ver as palestras, mas ele fala que o mais importante é a gente trabalhar a nossa autoiluminação, né? A nossa transformação interior. Muitos companheiros excessivamente preocupados com os outros andam distraídos de si mesmos. Tenho visto vários espíritas desencarnados lamentando sua situação no além, né? Então aqui ele nos deu um alerta. Tem muito espírita que depois que faz a passagem para o plano espiritual, ficam lamentando, né, que cuidou dos outros, que fez aquilo outro, mas não cuidou de si mesmo, da sua iluminação, da sua transformação interior, né? Então ele está descrevendo um alerta aqui para nós. Existe um fato relatado aqui interessante que mostra para a gente como que o Chico é disciplinado, né? E aí ele conta que uma vez ele tinha que rezar 1000 Ave-Marias. E aí ele ia rezando e contando, né? Quantas Ave-Marias que ele já tinha feito. Ele tinha que rezar 1000. Quando ele chegava lá pelas 950, vinha um espírito brincalhão e me fazia errar a conta. Eu tinha que começar tudo outra vez. Ou seja, se fosse um de nós, o que fazia? Nós iríamos dar um desconto. Ah, não, faz conta que já tem 1000 e passar, né? E deixava por isso mesmo. O que ele fazia? Ele voltava no início para não perder a conta. Disciplina, né? Então, vamos lá. Ele tem uma parte aqui também muito interessante que eu quis colocar aqui, que é sobre essas pessoas que estão com o estado emocional abalado e às vezes pensando em tirar a própria vida, né? Sobre os suicídios. Ele fala assim: desencarnar para quê? Para entrar outra vez na fila? Pleiteando um novo corpo no mundo? E é muito difícil ser criança. O período infantil é uma espécie de doença para o espírito. Até que o espírito se reencontre consigo mesmo, já se passaram 18, 20 anos. A criança está à mercê das circunstâncias. Vamos aproveitar o máximo. Eu tomo muitos medicamentos, não porque tenha medo de desencarnar. Se já estamos aqui, vamos permanecer aqui pelo tempo que nos seja possível. Uai. Então, assim, ele nos recomenda que cuidemos, né, desse nosso corpinho, dessa nossa existência, e vamos permanecer aqui o mais tempo possível. Porque depois que nós passarmos para o plano espiritual, nós vamos ter que pegar a fila de novo, né? Então, eu achei interessante essa fala dele aqui. O que ele nos traz, o que Chico nos traz sobre o espiritismo, né? E a doutrina de Jesus? Ele fala assim: não vemos luta cooperativa entre a doutrina espírita e as religiões tradicionais, né? Não existe concorrência com outras religiões que zelaram e continuam zelando pela memória e pelos ensinos de Jesus. Aí ele coloca: ante o evangelho do Divino Mestre, a doutrina espírita é portadora de princípios que aclaram com segurança as lições do Cristo, sem qualquer pretensão de superioridade sobre as organizações cristãs, sempre dignas do maior respeito, né? Então, assim, não há concorrência, nós estamos aqui para continuar os ensinamentos do Cristo, mas cada religião
com o seu ponto positivo, né? Com a sua importância nesse papel também. Ele fala assim, creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação de nossa vida física, né? Então percebam que ele coloca que assim como nós estamos aqui e necessitamos do sol, né, que é o que se sustenta toda a energia do planeta, o espírito precisa a importância do Evangelho para o nosso espírito, equipara mais ou menos ao sol quando estamos para o planeta terreno, né? Grande é a importância do Evangelho para a nossa vida espiritual. Sobre o Cristo, o Chico tem uma fala muito interessante também, que eu gosto muito de citar. Ele fala assim, o Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grande sacrifício. Ele só pediu que nós amássemos uns aos outros, né? Então, Jesus não deixou tarefa muito difícil para nós, não. Ele só pediu que amássemos uns aos outros. Eu acho muito bonitinha essa fala dele. Sobre a caridade, o que Chico deixa aqui para nós? A caridade é amor, amor é compreensão. A prática do bem aos semelhantes é uma excelente escola para a alma. No exercício da caridade, estamos no exercício de todas as nossas faculdades espirituais, né? Então, aqui ele demonstra essa importância da caridade. A gente sabe como que Chico nos deu o exemplo, né, de caridade. Ele doava tudo, né, até o salário dele, a favor do outro, do próximo. E ele fala aqui que isso é uma escola para a nossa alma, né? É tudo que a gente precisa. Por isso é que no Espiritismo nós temos esse lema, que fora da caridade não há salvação. Ele tem uma frase aqui também com relação à obra do Cristo, que nós precisamos nos chamar a nossa responsabilidade. Ele fala assim, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, do jeito que estivermos, por fora e por dentro de nós mesmos, Jesus nos aceitará na condição de seus cooperadores na obra do Evangelho. É interessante que uma vez uma companheira nossa de tarefa ia mudar para o exterior, né? Intercâmbio, né? Para estudar e tal. E ela ficou preocupada com isso. Não, mas aqui eu estou trabalhando e lá como vai ser? E aí ela recebeu uma intuição nesse sentido. Olha, filha, em qualquer lugar que você estiver, você pode falar de Jesus, né? Você pode divulgar a doutrina de Jesus. E aqui Chico também está nos remetendo a isso, né? Que nós somos aceitos nessa condição de divulgadores da doutrina em qualquer lugar. Dentro do meu lar, no meu trabalho, na minha vida social, né? Então, em qualquer momento, a gente pode ser um discípulo do Cristo, né? A gente pode divulgar o Evangelho dele. Então, essa obra dele está na nossa mão. Como vai ser o Evangelho do Cristo daqui a 10.000 anos? O que nós estamos fazendo agora com essa obra, né? Qual a finalidade, qual a aplicação dela, né, nas nossas vidas. Principalmente nesse momento agora que nós estamos aí de isolamento, de pandemia, muitas incertezas, muitas inseguranças, perdas de entes queridos, né, medo, é que a gente tem que mostrar que somos esses cooperadores do Cristo, né? Dentro da imortalidade da alma, da cura, da busca pelas condições mais favoráveis espiritualmente, para que o corpo também possa responder, né? Nós vamos ter aqui uma fala dele nesse sentido também. Já já a gente vai falar disso. Tem uma frase de Chico aqui também muito legal, que ele fala sobre o silêncio. Importante para a gente aplicar também, né, no dia a dia. Emmanuel sempre me disse, Chico, quando você não tiver uma palavra que auxilie, procure não abrir a boca, né? Então, quando a gente vai falar alguma coisa que vai machucar, que não vai ser produtiva, que não vai ser construtiva, vou ficar em silêncio, né?
É muito legal essa frase. Aqui, ó, a frase que eu falei agora é essa aqui, ó. Chico coloca assim para nós: na realidade, toda doença do corpo é processo de cura para a alma. Olha, então toda doença do corpo é como se fosse um expurgo da alma, né? É como se a gente estivesse limpando o nosso espírito, né? É um processo de cura para a alma, né? Por isso que alguns médicos espíritas colocam, muitas vezes a doença é a cura do espírito, né? Aquele indivíduo precisa passar por aquela doença, mesmo que depois venha a cura, né? Ou desencarne, se for o caso, mas é um processo de cura do espírito, né? Bem interessante. Bom, com relação a essa parte do Evangelho, não tem muito mais não. Agora, nós vamos ver uma última mensagem que eu gostaria de registrar aqui, já partindo para o nosso finalzinho, que é uma frase também muito usada, né, no nosso meio, e mesmo que não seja no meio espírita, outro dia mesmo eu registrei isso, que eu estava ouvindo de longe uma pregação católica, e eles citaram essa frase, inclusive, de autoria de Chico Xavier. Então, é algo que mexe muito conosco, né? Nesse momento que o planeta está passando por essa fase, é muito importante a gente refletir. A mensagem: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas é possível começar de novo e fazer um novo fim. Então, todos nós temos condições de melhorar, de fazer diferente da agora para frente, né? Nessa questão da pandemia, o que vai acontecer conosco? Nós necessitamos ter posturas diferentes, pensamentos diferentes. Então, eu, Helena, antes de pandemia, é uma coisa. Eu preciso ter mudanças. Eu, Helena, pós-pandemia, tem que haver algo diferente, de mudança melhor para mim. Porque senão a dor, o momento da pandemia não me ensinou nada. Então, é isso aí, ó, é fazer um novo fim, né? Para encerrar, eu vou passar para nós uma música muito bonita que foi feita para o nosso querido apóstolo do amor, Chico Xavier, tá? E eu vou dividir com vocês esse momento final com essa música, tá? Vou tentar colocar aqui quem é que está cantando para nós e espero que vocês curtam. Muita gratidão por estar conosco nesse momento e que possamos seguir os exemplos desse apóstolo do amor no dia a dia, com suas reflexões, com suas mensagens. Muita gratidão e um beijo no coração de todos vocês. Chico
maior do que a dor que sentiu. Quantos desesperados em sua porta bateram, suas mãos cheias de amor